Olá, pessoal. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre uma prática muito importante na área da construção civil. É a prática da execução de um relatório chamado de laudo de gestão de vizinhança. Essa prática, ela tem se tornado cada vez mais pertinente nas construções, considerando que a cultura do brasileiro é basicamente a cultura da remediação ao invés da cultura da prevenção. Então, infelizmente, o brasileiro vem de uma cultura onde ele vai, ele vai no médico depois que fica doente, ao invés de cuidar da saúde e prevenir as doenças. Ele vai buscar ajuda sempre depois que tem um problema já estabelecido. Essa analogia, assim, bem didática, para que vocês entendam o que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, a questão do laudo de gestão de vizinhança, ela vem se tornando cada vez mais comum no universo das obras, e isso é muito bom porque vem de encontro à cultura da prevenção e não à cultura da remediação que a gente já está acostumado a ver por aí. Esse documento, ele consiste num relatório que registra qual é a real situação das edificações, né, que são confrontantes a um futuro empreendimento, a uma futura obra num determinado lugar. Então, essa prática, ela consiste em fazer um levantamento desses vizinhos, né, confrontantes. Esse levantamento é composto basicamente por fotos e descrições técnicas relacionadas a essas fotos e com data, emissão de RT ou ART, no caso de um engenheiro executar esse trabalho, e registro em cartório para assegurar de fato que a data daquele documento ela é registrada antes do início das obras. Quando eu falo antes do início das obras, eu quero dizer que é antes de tudo, até mesmo de uma demolição. A demolição, a construção, dependendo da forma que é feita e também dependendo do que vai ser construído e o que está sendo demolido, pode de fato causar alguns danos aos vizinhos devido a grandes vibrações de equipamentos mecânicos, a grandes cargas no solo. Enfim, são N fatores que vêm de encontro e que podem prejudicar essa relação entre obra nova e vizinhança, né? Então, essa prática do laudo de vizinhança, ela vem para proteger, né? De certa forma, ela protege quem está construindo esse novo empreendimento e também ela protege quem está ao redor deste empreendimento. Quando você tem ali de fato o registro dos vizinhos, da qualidade da casa dos vizinhos, do real estado da casa dos vizinhos antes do início das obras e das demolições, você consegue ter um documento oficialmente legal, né, e legítimo para se defender de reclamações indevidas, abusivas, né, que acontecem muitas vezes, e que de verdade às vezes não é responsabilidade do construtor, porque fica ali comprovado, por exemplo, que aquele vizinho já tinha um problema pré-existente e ele está fazendo, por exemplo, uma reclamação e colocando este problema como se fosse uma responsabilidade da nova construção, né? Então,
Isso acontece muito, tá, gente? E vice-versa também, quando a casa de um vizinho, por exemplo, tá lá impecável, novinha, sem nenhum tipo de patologia construtiva, e aí aparece um problema, por exemplo, uma infiltração, uma rachadura, um recalque no piso, e aí o construtor, tendo esse registro prévio de que a casa estava bonitinha antes da obra, ele de fato tem a obrigação de fazer as correções e os reparos, os reforços estruturais para que aquela casa fique igual ou até melhor do que antes do início das obras. Então, gente, esse laudo de vizinhança que creio que por muitas vezes, pelos construtores terem encontrado aí vários problemas, né, e terem encontrado dificuldade na questão da resolução desses problemas com vizinhos, ultimamente tem sido cada vez mais comum essa prática dentro da construção civil. E isso é uma boa notícia para nós como técnicos e para os construtores e também para os vizinhos das obras, né? Porque essa ação de executar esse laudo, ela é preventiva e traz boas recomendações para todos os envolvidos, tanto para os vizinhos quanto para o técnico responsável pela obra e também pelo construtor, né? Porque assegura de fato os direitos que ele tem e também os seus deveres, se for o caso. Então, fica aqui a minha dica, gente, que de gestão de vizinhança, laudo de gestão de vizinhança é um documento fundamental antes de iniciar uma obra, uma boa obra, né? Muitas vezes os gerenciadores de obras, os construtores, eles tinham a ideia de que a execução desse trabalho era um trabalho supérfluo, vai, para a obra, que não precisava, que seria um trabalho muito caro, que talvez isso não pudesse trazer nenhum tipo de benefício. Mas ultimamente a visão tem sido positiva em relação a esse trabalho, que vem de encontro à prevenção, porque é como se fosse um seguro, né, gente? A gente paga seguro de carro, mas a gente reza para não usar. A gente paga seguro de casa e reza para não usar. A gente paga seguro de vida e reza para não usar. Mas a gente sabe que se precisar usar, vai ser de imensuravelmente positivo tê-lo ali à disposição, né? Esse documento que atesta todas as reais situações dos envolvidos. Então, gente, creio que esse documento chamado de laudo de vizinhança seja uma prática poderosa para os construtores, para os vizinhos e também para os responsáveis técnicos pela obra. Recomendo que seja feito em todas as obras, independente se a obra for grande, se a obra for pequena, porque a gente nunca sabe qual é a real situação de um vizinho de uma obra. A gente não sabe como foi construída aquela obra, a gente não sabe como é a fundação daquela obra, a gente não sabe a idade daquela edificação, daquele imóvel existente que é vizinho à nossa obra, por exemplo, e a gente não sabe como que foi o sistema construtivo daquele vizinho, né? Então, fica a dica que laudo de gestão de vizinhança não é supérfluo. É um elemento fundamental, é um documento fundamental, inclusive se você precisar entrar na esfera jurídica em relação a uma obra. É um documento incontestável. Valeu, galera. Obrigada por assistir mais essa dica. Se gostou,
curte e compartilha.